Olá, meus amados, bem-vindos à Estação das Células, a Armadura de Deus. Primeiro capítulo. Meus amados, que alegria! Nós estamos aqui na nossa Estação das Células e eu tenho plena convicção de que vai ser um tempo de edificação para todos nós, para você que é líder de célula, para você que é membro da célula, um visitante, todos nós vamos ser enriquecidos pelo conteúdo da Palavra de Deus. Preparamos um material, a Armadura de Deus. Hoje nós estamos aqui trabalhando o primeiro capítulo, mas é importante a gente entender um pouquinho a estrutura desse material. Você pode adquirir o material a fim de acompanhar semana após semana as ministrações nas células. Esse livro, A Armadura de Deus, ele tem por objetivo ajudar o líder de célula nas suas ministrações. Então, a nossa visão ao preparar o material foi de fazer com que cada capítulo tivesse um conteúdo mais sucinto, para evitar de que o líder tenha muita coisa para compartilhar durante o seu período de célula e para facilitar o entendimento. Então você vai perceber que algumas verdades, por exemplo, quando nós chegarmos ao cinto da verdade, vamos separar o cinto da verdade, capítulo 1, parte 2, parte 3, porque nós queremos então fazer com que os capítulos tenham um conteúdo suficiente, não muito longo, para que cada pessoa possa assimilar, estudar e levar para casa o seu ensino principal. Esse material também, nós tivemos aí o privilégio de receber a contribuição do meu amigo pastor Marcos Arraes. Ele é pastor da Comunidade Bíblica do Calvário em São Paulo e amigo meu por muitos anos. E ele fez aqui o prefácio do livro e quero chamar a atenção para um detalhe que ele trouxe aqui, de que a carta aos Efésios, que é a carta que a gente vai tomar como modelo, como inspiração e como fundamento para esse estudo, ela fala da igreja que olha a vida não como no livro de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes nós tínhamos toda a estrutura de ensino baseado naquilo que se via debaixo do sol, aquilo que acontece na realidade humana, terreno, debaixo do sol. Mas é diferente na carta aos Efésios. E pastor Marcos ele compartilha muito bem isso. Paulo, que é o autor da carta aos Efésios, nos ajuda a enxergar a vida não debaixo do sol, mas sim acima dele. Ou seja, nós somos colocados, posicionados muito acima de principados, potestades, poderes do mal. E então é um privilégio nós como igreja podermos enxergar a vida, enxergar as coisas que nos acontecem a partir de um outro ponto de vista, a partir de uma outra perspectiva. É isso que nós encontramos no prefácio, antes da gente entrar propriamente no primeiro capítulo. Na introdução, a gente procura trazer aqui que esse ensino sobre a armadura de Deus, ele está dentro de uma das cartas mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu, que é a carta aos Efésios. A cidade de Éfeso ficava situada no que hoje nós chamamos de Turquia. Nós temos nos compadecido pelo que aconteceu há pouco tempo na Turquia, um grande terremoto, mais de 40 mil mortos ali, Turquia, Síria. Pois bem, a Turquia de hoje era a região onde a cidade de Éfeso estava situada nos dias do apóstolo Paulo, nos dias também do apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse e escreve também as 7 igrejas da Ásia. Pois bem, essas 7 igrejas, juntamente com Éfeso, estavam ali dentro do que nós chamamos hoje de Turquia, só para você poder situar. Na época, a cidade de Éfeso era palco de um grande conflito espiritual, porque ali nós tínhamos o templo da deusa Diana, que era venerada pelos efésios, e não somente pela cidade de Éfeso, mas toda aquela região da Ásia Menor. Houve uma ocasião, inclusive no Novo Testamento, no livro de Atos, quando esse templo, ou o negócio do templo, foi ameaçado pela pregação do Evangelho, e então os comerciantes que se utilizavam do templo para vender aquilo que eles precisavam vender, relacionados às práticas de adoração a Diana dos Efésios, então eles, ameaçados pelo Evangelho, gritaram por quase 2 horas
grande é a Diana dos Efésios. Tamanha a veneração, mas também tamanha a prisão, no que diz respeito à prisão comercial, porque dependiam daquilo que se vendia a partir de toda a cultura de idolatria, a partir do templo lá da deusa Diana. Mas, de qualquer forma, a cidade de Éfeso ela estava dentro de um contexto de guerra espiritual, dentro de um contexto de batalha espiritual, e era questão de vida ou morte. Vida espiritual ou morte espiritual, o posicionamento da igreja. Se a igreja se posicionasse bem, travando os embates espirituais de uma forma devida, haveria salvação para aquela cidade, haveria salvação para aquela região. Mas se aquela igreja se deixasse levar por aquele domínio espiritual que se processava naquela cidade, a partir de principados e potestades, aquela igreja morreria, aquela igreja viveria na sua dormência espiritual, talvez acometida de pecados, ou de vaidades, ou mesmo de idolatria. Por isso, Paulo, quando olha para a igreja de Éfeso, ele entende que aquela igreja precisava compreender a sua realidade espiritual, precisava compreender a sua posição necessária espiritualmente falando, acima das regiões celestiais, para que aquela igreja pudesse então prevalecer. E o meu convite a você, líder de célula, a você, membro da célula, é, na verdade, um convite e é um chamado a mergulhar nessa realidade espiritual. Nós não estamos em Éfeso, mas a batalha continua. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós travamos batalhas espirituais. E essa batalha espiritual, ela tende a fazer com que a nossa fé esmoreça, tende a fazer com que nós vivamos uma vida comprometida com o pecado, com a carne, com o mundo, com o diabo, e assim seremos prisioneiros ou vulneráveis a essas tentações no reino espiritual. No entanto, a armadura de Deus é justamente o ensino de que nós necessitamos para que possamos nos preparar para essa realidade espiritual. É uma realidade invisível, mas real. Então, na introdução deste livro, a gente procura apresentar um pouco onde a igreja de Éfeso estava situada e então propriamente podemos entrar no capítulo 1, que é o objetivo da nossa ministração de hoje. Em Efésios 6, do versículo 10 ao 17, nós vamos encontrar o texto que é o ponto de partida para a nossa ministração, a armadura de Deus. Efésios 6, de 10 a 17, diz assim: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois bem, esse texto de Efésios 6, de 10 a 17, é o ponto de partida para as nossas ministrações, tanto a de hoje, que refere-se à nossa primeira reunião celular, como as demais. Serão 17 ministrações, de maneira que teremos condições de contemplar todas essas peças, tentando trazer aqui o significado de cada uma delas. Queridos, nesse primeiro capítulo, ou nessa primeira ministração de célula, deixamos como título a armadura de Deus, porque a gente quer, a partir desse título, mostrar para cada um de nós, antes de entrarmos especificamente em cada peça da armadura, queremos contemplar no geral
o porquê da armadura de Deus. O que vem à nossa mente tem a ver com os eventos para os quais nós somos chamados ou convidados. Por exemplo, quando você é convidado para um casamento, você tem uma vestimenta adequada para o casamento. Quando você vai praticar um esporte, você tem uma vestimenta adequada para o esporte que você vai praticar. Mas por que a armadura? A armadura está associada à guerra, a armadura está associada à batalha. E essa armadura é aquilo que está na mente do apóstolo Paulo, dentro do contexto, conforme nós falamos aqui nesse momento introdutório, dentro do contexto em que aqueles irmãos, aquela igreja de Éfeso, qual era o contexto? Em que contexto ela estava? Era um contexto de batalha. De uma vez que ele diz que a nossa luta não é contra a gente, não é contra pessoas, não é contra alguém, membro da família, ou um amigo, ou um estranho, ou um inimigo. Não, a nossa luta é espiritual. Por isso que a temática diz respeito a uma armadura. Paulo tirou, certamente, essa inspiração do que ele via cotidianamente, a armadura do soldado romano. Mas não somente o soldado romano. A armadura, ela é uma visão até mesmo do Antigo Testamento. Você vai perceber aqui, tanto no prefácio como na introdução, especialmente na introdução, que a gente traz aqui a ideia de uma armadura. Claro que Paulo tinha em mente a armadura de um soldado romano, mas o que ele também tinha, ele partia de um princípio de que ele conhecia a Bíblia e conhecia no Antigo Testamento Deus mesmo dizendo que não achou quem pudesse ser um instrumento de salvação para a humanidade. Então o que ele fez? Ele mesmo se cingiu de uma armadura, ele mesmo se vestiu de justiça, ele mesmo colocou o capacete da salvação e veio salvar a humanidade, veio nos salvar, ou veio morrer por nós na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Então Paulo extrai a ideia da armadura tanto da visão que ele tinha do soldado romano, como também do próprio Deus que se cingiu de justiça, se cingiu de salvação, do capacete da salvação, para operar a salvação, para ministrar a salvação a todos nós. A salvação não é automática, ele morreu pelo mundo inteiro, mas é aquele que manifesta fé em Jesus que vai se apropriar da salvação. Então, é uma figura que Paulo extrai do Antigo Testamento, Deus se cingindo dessa armadura para travar as batalhas aqui entre nós, e isso praticamente se cumpriu na vida de Jesus. Veja como Jesus é o Filho de Deus, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas a vida de Jesus não foi fácil. A vida de Jesus foi cercada de ciladas, armadilhas por parte dos judeus, armadilhas por parte dos pecadores, daqueles que não queriam receber, abraçar a mensagem do Evangelho. Enfim, Jesus teve também que se munir de toda a capacitação espiritual para vencer as tentações, porque na verdade ele estava aqui como homem, como eu, como você, sujeito às mesmas tentações. Então, Jesus, cujo relato, por exemplo, do deserto, notoriamente mostra a sua batalha espiritual, antes de sair para curar e ministrar as pessoas, Jesus jejuou e orou por 40 dias e a Bíblia diz que ele foi tentado por Satanás. Ele foi tentado por Satanás. Então esse Deus que se reveste de uma armadura, e isso se cumpre na pessoa de Jesus, quando ele vem para esse mundo mau, que é o mundo onde eu e você estamos inseridos. Por isso a armadura, ele veio para o embate, para resistir ao diabo e vencer a batalha espiritual que Adão não conseguiu vencer nos seus dias. Jesus então cingiu-se de justiça, de verdade, de oração, do Espírito Santo e então travou as suas batalhas espirituais durante os 33 anos e meio em que ele esteve no nosso meio. Lá no Getsêmani, por exemplo, a Bíblia diz que ele transpira grandes gotas como gotas de sangue, porque estava debaixo de uma tremenda batalha espiritual. Havia um conflito ali dentro dele e certamente instigado por ações demoníacas que queriam fazer com que ele se desviasse do propósito.
mas ele resistiu firme, cingido com essa armadura, ele resistiu os embates e prevaleceu e foi para a cruz e consumou a obra em nosso favor. Então, queridos, tendo em vista a armadura, a partir do ponto de vista da figura de um soldado romano ou do próprio Deus que se cingiu da armadura e veio travar as batalhas por nós, então nós também somos estimulados a entender que, como cristãos, estamos dia após dia, sentindo ou não, percebendo ou não, discernindo ou não, todos nós estamos inseridos num contexto de batalha espiritual. Segundo aos Coríntios 10, 4 e 5, vai também nos dizer aqui no primeiro capítulo, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Um outro texto muito importante também citado nessa primeira reunião de célula é 1 de Pedro 5, versículo 8, que diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Porque eu preciso da armadura de Deus? Justamente pelo que Pedro me explica e nos explica. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Apenas um vislumbre do que veremos no próximo capítulo. O diabo procura a quem possa tragar. Quem ele vai encontrar para tragar? Talvez alguém que se deixou levar pela mentira. Ele não se cingiu da verdade e acreditou numa mentira, e por conta das mentiras que o diabo instiga ou ministra ou assopra sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, nós passamos a acreditar no engano, como Eva acreditou no engano. No diálogo entre Eva e a serpente, houve sutilmente o destilar de um engano, de um desvio da verdade, de uma mentira. E por conta dessa mentira, Eva comeu do fruto, deu do fruto ao seu marido, e então toda a desgraça que a humanidade conhece ao longo das gerações foi por conta do engano, foi por conta da mentira. E a mentira, então, foi justamente o elemento necessário para a queda da humanidade, em Adão, no primeiro casal. Hoje nós estamos ainda travando batalhas espirituais, como já falamos até agora, mas um dos elementos que vai nos livrar na batalha espiritual é o cinto da verdade. Eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso entender a verdade, permanecer na verdade, porque a cada dia o diabo vai lançar setas de mentira, de engano, de falsidade, para que então eu possa entrar por alguma vertente, por algum caminho contrário àquilo que Deus determinou. Por isso, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Certamente ele vai encontrar pessoas que não estão mergulhadas ou aprofundadas na palavra, talvez pessoas que não têm o zelo de ler a Bíblia todos os dias, pessoas que não têm talvez a disciplina de se alimentar pela palavra, de trazer a palavra de Deus na mente, no coração e na prática, e por isso se tornam vulneráveis aos enganos e às mentiras de Satanás. E a Bíblia diz que essa armadura, ela deve ser colocada, a armadura de Deus, de que vamos conhecer nos próximos capítulos, especialmente para o dia mau. A armadura vai servir para todos os dias, mas no dia mau é que nós vamos perceber se realmente estamos cingidos da armadura ou não. O dia mau. Paulo fala sobre a questão do dia mau. Nesse capítulo eu trago aqui uma experiência da minha vida pessoal, que eu não vou reproduzir aqui para ganhar tempo. Você pode pegar aí no capítulo 1 e perceber que eu tive um momento difícil
E nesse momento de ameaças, de roubo, de ladrões e de medo, enfim, toda essa situação complicada, naquela época fui bombardeado. Será que Deus me ama? Será que sou abençoado? Será que realmente eu sou um filho de Deus? Enfim, dúvidas por conta da crise. O dia mau chegou e no dia mau eu tive algumas dificuldades de me firmar em alguns fundamentos importantes para a solidificação da minha fé. E talvez, querido, você também esteja passando por momentos de crise, de desemprego, de luta, de tentação, e o diabo se aproveita, talvez de uma ignorância no que diz respeito a não ser profundo no conhecimento bíblico e não estar tão apegado à verdade, e talvez por conta dessa ignorância você se torne vulnerável e prisioneiro para se deixar seduzir por alguma palavra mentirosa que traga perturbação e traga inquietação à sua alma. Mas todos nós estamos então procurando nos aprofundar e conhecer e se munir dessa palavra, dessa armadura que passa pelo capacete da salvação, que passa pelo cinto da verdade, couraça da justiça, sandálias da preparação do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em resumo, são essas as peças que vamos falar. Todas as peças da armadura falam de uma virtude, começando com o cinturão da verdade. É a primeira peça, é o primeiro elemento e é a primeira virtude que dá sentido às demais peças e dá sentido às demais virtudes e dá sentido aos demais princípios. E nós vamos, a partir da semana que vem, falar sobre o cinto da verdade. Mas nessa primeira reunião de célula, basta compreendermos que temos disponível uma armadura de virtudes e que é mais do que uma armadura de virtudes. É uma armadura do próprio Cristo. Todas as virtudes, elas apontam para uma pessoa, Jesus Cristo. Então, quando eu me cinjo da verdade, eu estou me cingindo de Cristo. Quando eu me cinjo da justiça, é a justiça de Cristo, no poder do Espírito Santo. E então, assim, desejo começar essa nova estação, desejando realmente para cada líder, para cada célula, um tempo glorioso na presença de Deus, de ensino, de oração, de conhecimento, de muita sede, para que então, munidos dessa armadura, possamos travar as batalhas espirituais e vencê-las em Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a sua vida, em nome de Jesus.